Lendo-se vai ao longe, lendo-se vai aonde a gente quiser. Você vai aonde for. O grão-mestre da maçonaria. O Grande Oriente, a famosa loja maçônica da corte, desempenhou papel preponderantíssimo nos movimentos políticos do seu tempo. Ali, naquele sobradão da Rua Nova do Conde, fervilhavam ideias extremadas de independência. Ali, reboaram discursos exaltados de patriotas. Ali, se coligaram sob juramentos formidáveis em prol da grande causa nacional os políticos mais prestigiosos e os homens mais em destaque daquela época. Tão intensa e tão irradiante foi a ação daquela loja que, dentro de pouco tempo, agremiando prosélitos entre os mais poderosos, centralizou em si o mais terrível foco da propaganda, a máxima potência da campanha. O príncipe, com os seus arrebatamentos de moço, foi sempre um seduzido pela maçonaria. E mesmo lá no íntimo, secretamente, Dom Pedro tinha certo temor daqueles homens coligados na sombra. Ora, toda aquela formidável alavanca, aquela grande força organizada, obedecia ao gesto de um só homem, o grão-mestre José Bonifácio. O prestígio do primeiro-ministro, a sua vasta autoridade no país, a aura de popularidade que o bafejava tão radiosamente e, como remate, esse grão-mestre da loja maçônica despertaram na corte um desenfreado ciúme. Despertaram desmedida inveja entre os ambiciosos do poder. Urdiu-se então na treva a queda do velho Andrada. Certa noite, depois de haver soado o toque do Aragão, quando a cidade toda já dormia sob a paz estrelada do céu, 3 vultos cautelosos, envoltos em suas grandes e negras capas, penetraram discretamente no recinto do Grande Oriente. Dentro, na sala dos juramentos, ornamentada de caveiras e de punhais, com dístilos sibilinos por toda a parte, aqueles 3 homens, tardos e misteriosos, desembuçaram-se com tranquilidade. Eram José Clemente Pereira, presidente do Senado da Câmara, Joaquim Gonçalves Ledo, grande vigilante da maçonaria, o coronel Luiz Pereira Nóbrega, patriota de larga influência na época. Ele prometeu mesmo que vinha? Perguntou o coronel Nóbrega, arremessando a capa. Ô Messa, respondeu Clemente Pereira, prometeu e vem, garanto que vem. Está claro que vem, atalhou Gonçalves Ledo, depois de acender vários candeeiros de azeite. Ninguém quer cair no desagrado da loja. E ele, mais do que ninguém, precisa hoje de nosso apoio. Não acha, Clemente Pereira? Não houve tempo para resposta. Alguém bateu a porta, com pausa. 3 pancadas cabalísticas. Instantes após, com mostras de grandes deferências, Clemente Pereira introduziu o recém-chegado na sala dos juramentos. Dirigiu-se aos companheiros. E o irmão Guatemozin. 3 punhais, com um só gesto, fuzilaram no punho dos 3 homens. O recém-chegado, que era o próprio príncipe Dom Pedro, de chapéu na cabeça, respondeu com simples gesto àquele estranho ritual da confraria. Sem surpresa, familiarmente, sentou-se entre os 3. Então, o que há? Caiu pesado silêncio. Gonçalves Ledo foi quem começou a falar gravemente, o ar circunspecto, pondo muito peso e solenidade no seu dizer.
Vossa Alteza conhece a exata situação da nossa loja. Entre nós, como nossos irmãos, ligados por juramentos sagrados, há jornalistas, há padres, há generais, há desembargadores, há grandes políticos, todos os homens de valor e de influência do Brasil. Os nossos emissários, correndo as províncias, levaram por toda parte os liames da nossa força. Somos hoje, graças a esse esforço, uma terrível máquina, terrível e poderosa. Pois bem, toda a maçonaria, como Vossa Alteza bem sabe, está hoje nas mãos de um único homem. José Bonifácio, atalhou o príncipe. Exatamente, continuou Ledo. A maçonaria está nas mãos do primeiro-ministro de Vossa Alteza. José Bonifácio, no entanto, só com o ser ministro, a fama e a popularidade de que goza, tem hoje uma situação de quase onipotência. Além disso, o velho Andrada ainda é o nosso grão-mestre. É o dono desta força. Ora, perguntamos nós, não teme Vossa Alteza tamanho prestígio numa só mão? Tanta autoridade num só homem? O assunto era escabroso, né? A pergunta, melindrosa. Por momentos ali, naquela sala baçamente alumiada, o coração dos homens bateu forte. Ora, diante de tal situação, prosseguiu Ledo, nós, com os nossos amigos, estamos resolvidos a substituir o grão-mestre da maçonaria. O maçom fitou o príncipe bem nos olhos e exclamou com um ar profundo: Vossa Alteza quer ser o nosso grão-mestre? Eu? Vossa Alteza. Novo silêncio. Aquela proposta lançada de brusco chocou o ânimo do príncipe. Calaram-se todos. Foi Clemente Pereira quem quebrou o silêncio. Há, no entanto, uma condição. Nós, para alijarmos José Bonifácio do grão-mestrado, temos que exigir do futuro grão-mestre certas compensações. Dom Pedro não repeliu o que ouviu, ao contrário, a ideia de encolher um pouco as rédeas do velho Andrada, de cercear-lhe aquele poderio ameaçante, seduzia vivamente o coração borboleta do príncipe. Depois de meditar um instante, ferretoado, Dom Pedro indagou: quais são, meus senhores, essas compensações? Poucas, continuou Clemente, quase nada. Apenas isso. José Bonifácio e Martim Francisco devem ficar debaixo da imediata fiscalização do Grande Oriente. Não compreendo. Sim, Alteza. Debaixo de imediata fiscalização do Grande Oriente. No momento em que, por qualquer motivo, caírem no desagrado da loja, serão demitidos incontinenti de ministros. Isso é um absurdo, bradou o príncipe. Como podem os Andradas ficar debaixo da fiscalização da loja? Muito facilmente, retorquiu Gonçalves Ledo. Vossa Alteza nos dará 3 folhas de papel em branco com a assinatura de Vossa Alteza. 3 folhas em branco? E com a assinatura de Vossa Alteza. Uma para lavrarmos, se for necessário, a demissão de José de Bonifácio. Outra para a demissão de Martim Francisco. E outra, finalmente, para a nomeação do ministro de nossa confiança. E para que nenhum de nós possa abusar desses papéis, ajuntou o coronel Nóbrega, Vossa Alteza entregará uma folha a Gonçalves Ledo, outra a Clemente Pereira e outra a mim. Assim, com essa fórmula, tornou Clemente Pereira, nós conciliaremos tudo. Vossa Alteza será eleito grão-mestre,
e os Andradas ficarão debaixo da nossa fiscalização. E não é só. Poremos também, com essa fórmula, um freio a esse ilimitado poderio do paulista, tornou Nóbrega. E ainda não é tudo, exclamou Gonçalves Ledo. O principal é fazer compreender bem a José Bonifácio que é Vossa Alteza e não ele o nosso único chefe. Encolerizado, com um gesto forte, repetiu exaltadamente: o nosso único chefe. Afinal de contas, exclamou o príncipe, erguendo-se. Afinal de contas, exclamou o príncipe, vós-messeis talvez tenham alguma razão. E preciso realmente encolher um pouco as rédeas. O príncipe era um leviano, um assomado. Foi sempre em toda a sua vida um fácil e um impulsivo. Por isso, ali naquela estranha noite, diante daqueles homens coligados, Dom Pedro, o eterno arrebatado, sempre repentino, sempre a tomar resoluções súbitas, exclamou estouvadamente: meus senhores, aceito a proposta. Elejam-me grão-mestre da maçonaria, e eu prometo que vós-messeis, no dia da minha posse, terão as 3 folhas de papel com a minha assinatura. Então, atalhou Gonçalves Ledo, tomando bruscamente de uma arma que pendia na parede, então, Vossa Alteza, sobre a cruz dessa espada, diga que cumprirá o prometido. E o príncipe, sem vacilar, estendendo a mão sobre a cruz, juro. Nada mais extravagante que aquilo, nada mais absurdo, nem mais ilógico, mas a verdade é que o juramento foi feito. Dias depois, aquela cena incrível, o príncipe seguia para São Paulo, e de São Paulo veio, como um raio, a estuporante notícia do 7 de setembro. Gonçalves Ledo correu imediatamente à casa do presidente do Senado da Câmara. Clemente Pereira, disse num fôlego, o êmulo do grande paulista. Não temos um minuto a perder. Precisamos derrubar o velho Andrada. Agora, depois dos sucessos do Ipiranga, esse homem vai se tornar perigosíssimo. Não haverá ninguém no Brasil mais poderoso do que ele. Mãos à obra, Gonçalves Ledo, mãos à obra. E trate de convocar a loja e eleger imediatamente o príncipe. E os homens daquela oculta coligação, os temerosos rivais e inimigos dos Andradas, não descansaram. Nos começos de outubro, naquele mesmo sobradão da Rua Nova do Conde, Dom Pedro foi empossado, com desusado brilho, no cargo de grão-mestre da maçonaria brasileira. Antes, porém, de ser introduzido na sala do trono, Gonçalves Ledo, que esperava à porta, conduziu o príncipe a uma saleta reservada. Nessa saleta, devia Sua Alteza paramentar-se com os fitões e as insígnias de grão-mestre. Sozinhos a confabular, já estavam aí 2 pessoas, José Clemente Pereira e o coronel Luiz Pereira Nóbrega. Havia sobre pequena mesa tinteiro, pena, 3 folhas de papel em branco. Dom Pedro, sem dizer palavra, pegou a pena, molhou-a no tinteiro, tomou as folhas de papel. Em cada uma delas, com sua caligrafia, tracejou sem tremer: Dom Pedro, imperador. Era a primeira vez que usava o título de imperador. Cada um daqueles 3 comparsas, dobrando a sua folha assinada, guardou-a no fundo do bolso, cuidadosamente, com o coração aos pulos. Nessa noite, ao saltar no paço de São Cristóvão, Dom Pedro delirava. Nunca sua estrela fulgira tanto. A glória bafejava-o triunfantemente. O seu nome, depois do grito do Ipiranga, andava de boca em boca, apoteosado como o de um vencedor. Nunca, em momento nenhum da história, houve príncipe mais popular. O país inteiro enlouqueceu pelo seu libertador. Era um delírio. Eram, pelo Brasil inteiro, entusiasmos doidos. O Chalaça, que lia nos olhos do amo a cálida aventura que os iluminava,
desmanchava-se em exclamações embebedantes. Vossa Alteza é hoje o ídolo do Brasil? Oh, Deus! Não pode haver ninguém mais adorado. Há uma loucura por aí afora. Dom Pedro ria-se alvoroçado. De repente, em meio àquele júbilo, o príncipe fitou estranhamente o valido. Murmurou confidencialmente: tudo me sorri, Chalaça, tudo. No entanto, para coroar a minha glória, ainda me falta uma pequenina coisa. Pequenina coisa? Pequenina, sim, mas que afinal é tudo para mim. Tudo. Falta-me Titília de Castro. O Chalaça abriu os braços, espetaculoso, numa grande atitude de espanto. Vossa Alteza fala sério? Chalaça, meu amigo, escute um pouco. É incrível o que me sucede, um absurdo, mas é verdade. A lembrança dessa mulher não me larga mais. É a minha ideia fixa. O Chalaça olhava o príncipe com um olhar parvo. Dom Pedro apaixonado, e apaixonado por uma provincianazinha? Aquilo embasbacara-o. É mesmo de espantar, Chalaça. Eu sei que é de espantar, mas que quer você? Eu, desta vez, encontrei meu caso, nunca acertei tanto. Desde aquela noite em São Paulo, eu não penso noutra coisa. Pousou a mão fortemente sobre os ombros do favorito. É fabuloso, mas que hei de fazer? Eu sinto que amo essa mulher. Nesse caso, atalhou Chalaça com um fino sorriso, nesse caso é só Vossa Alteza mandar arrear um cavalo e fazer partir um próprio para São Paulo. Dentro de 2 semanas, a fiança a Vossa Alteza Domitila estará na corte. Não é tão fácil assim, exclamava Dom Pedro, não é tão fácil. E o escândalo, e os mexericos, e José Bonifácio? Qual escândalo? Qual mexerico? Qual José Bonifácio? É mandar tudo às favas. Vossa Alteza gosta da mulher? A mulher gosta de Vossa Alteza? Pois então só há uma coisa a fazer: despachar um próprio para buscá-la. E despachar já, despachar hoje. Tudo mais é baboseira. José Bonifácio que bufe, e os mexericos que fervam. Que tem lá isso? Mocidade é uma só, Alteza. Toca a divertir. A vida não vai a matar. Francisco Gomes, o Chalaça, sabia bem o que dizia. Aqueles incitamentos entraram sonoramente pela alma de Dom Pedro. Um anseio ardente de ser herói de romance, de fazer da sua vida privada uma novela. Acutilou sempre, perdidamente, o coração doidivanas do príncipe. E ali, ao ouvir os entusiasmos do favorito, Dom Pedro, ardendo pela aventura, murmurava risonhamente: você acha isso? Não há dúvida, é só escrever um bilhetinho, o resto deixe Vossa Alteza por minha conta. Não foram necessários, para arrastar o príncipe àquela maluquice, nem grandes nem cerrados argumentos. Sua Alteza, como um estudante enamorado, precipitou-se às tontas na aventura. Por isso, logo no dia seguinte, um portador de confiança corria, desabalado pela estrada de São Paulo, à busca da filha de João de Castro. E Dom Pedro, aquele galhardo moço de 24 anos, no pináculo da glória, enquanto a esperava, pôs-se a preparar com amor e carinho a festa da sua aclamação. A aclamação! Era dia 12 de outubro, o aniversário natalício de Dom Pedro. Grandes nuvens negras e pesadas boiavam pelo céu ameaçadoramente. Apesar da manhã enfarruscada, apesar do tom bruma e cinza que envolvia as coisas, toda a cidade amanhecera festiva e engalanada. E era uma alegria estrondosa pelas ruas, troar de canhões nas fortalezas, revoar de bandeiras a cada canto, burburinho de gente por toda parte. Às 10 horas, precisamente, partia do Paço da Boa Vista o cortejo governamental. Luzida guarda de honra, composta de paulistas e de fluminenses, com seus batedores e os seus cavaleiros, montados em jinetes brancos,
magnificamente ajaezados, lá vinham à frente do séquito imperial, com estrépito, rompendo a marcha a toques de clarim. Logo atrás, tirado por 8 fogosíssimos cavalos, com moços de estribeira lado a lado, o coche imperial, solene e dourado, conduzia Vossa Majestade o Imperador Dom Pedro I, Sua Majestade, a Imperatriz Dona Leopoldina da Áustria e uma linda brasileirinha de 3 anos, que era a sereníssima princesa Dona Maria da Glória. Mais 10 cavalheiros da Guarda de Honra, um seu coronel comandante à frente, todos a faiscar de recamos lampejantes, seguiam imediatamente o coche de Suas Majestades. Depois, no carro do Estado, graves e formalizados, em grande traje, os primeiros 4 ministros do Brasil: José Bonifácio, Martim Francisco, Miranda Montenegro, Manuel Antônio Farinha. Por último, fechando o séquito, uma sege com 2 camaristas a serviço de Suas Majestades. Quando os imperadores, atravessando 5 arcos do triunfo, debaixo de flores que tombavam de todas as varandas, por entre o agitar dos lenços que as damas entusiasticamente sacudiam, alcançaram o Campo de Santana, já toda a vasta praça estava coalhada de tropa. Eram os caçadores da corte, o batalhão dos Henriques, o regimento de São Paulo, o esquadrão de Minas, quadrados de cavalaria, piquetes de lanceiros, bocas de fogo. Estuava por toda a parte uma multidão desordenada, multidão louca e frenética, que aclamava, que berrava, que delirava na grande embriaguez da sua vitória. No momento em que Dom Pedro e Dona Leopoldina, circundados dos 4 ministros, surgiram na vanguarda do Palacete de Santana, aquela imensa turba, com um só entusiasmo, prorrompeu em aclamações ensurdecedoras. Viva Dom Pedro! Viva Dona Leopoldina! Os imperadores, sorrindo, agradeciam com gestos amáveis, e aquele rubro frenesi da populaça chegou de súbito ao supremo delírio. Foi no instante em que Dona Maria da Glória, a linda princesinha brasileira, loura e frágil, assomou a balaustrada da varanda e agradeceu ao povo com leve e gracioso acenar de dedos, o estrépito das ovações. Viva Dona Maria da Glória! Nisto, ao mando de várias vozes, fez-se por toda a praça grande e absoluto silêncio. José Clemente Pereira, à frente do Senado da Câmara, que já trazia desdobrado ao vento o seu estandarte novo, com suas novas armas, dirigiu ao imperador, em nome da sua província, a arenga da aclamação. Senhor, o povo da província do Rio de Janeiro, legitimamente representado pelo Senado da Câmara, vem aclamar, neste faustoso dia, a Vossa Majestade, Imperador Constitucional do Brasil. Nesse tom grandilóquo e pomposo, Clemente Pereira lançou aos ventos a sua longa fala memorável. Quando apagados os últimos aplausos, tombou novo silêncio. Dom Pedro, pálido e emocionado, apareceu na sacada do palacete. Estendeu a mão sobre a praça e, belo e majestoso, com um largo gesto teatral, exclamou bem alto, a voz vibrando: aceito o título de Imperador Constitucional do Brasil, porque tal é a vontade geral de todas as províncias. A salva de 101 tiros reboou com estrondo pelo espaço. Catadupa de palmas, rugir de vivas, furiosa explosão de contentamento estrondejou por toda aquela formidável massa. Alegria tão louca, tão da alma, dominou de tal forma aquele oceano de gente que o próprio imperador, eletrizado por aquele entusiasmo, tocado por aquela transbordante comoção popular, chorava como um menino. José Bonifácio, com sua impecável compostura, contemplava lá de cima o poviléu agitado.
e via com um sorriso triunfador a vitória da batalha por que tanto batalhara. De repente, no meio daquela populaça que bramia a seus pés, um homem forte e atarracado destacou-se de certo grupo que primava pelo entusiasmo, arrancou o chapéu de feltro, olhou fixamente a Bonifácio e berrou em tom tonitruante: "Viva Dom Pedro I, o nosso único chefe!" Os companheiros do grupo, como que combinados, responderam ao mesmo tempo com a mesma entonação: "Viva Dom Pedro I, nosso único chefe!" O homem forte e atarracado era Gonçalves Ledo. Os companheiros, os sócios do Grande Oriente. José Bonifácio, que compreendera bem o significado daquele viva, sorriu imperceptivelmente. Era a onça acuada que se tocaiava para o pulo. Nisto, em meio àquele delírio, abriam-se os diques do céu. Chuva torrencial, caudalosa, jorrou sem tréguas sobre aquele formigueiro. Mas, ó milagre do patriotismo, não houve uma só pessoa, uma só, dentre aquela tumultuosa turba, que arredasse o pé da Praça da Aclamação. Sob a água, debaixo do temporal, desabalado, continuaram ininterruptas as aclamações mais loucas e mais desenfreadas. Foi então que Dom Pedro I, imperador aclamado, desceu as escadas do Palacete de Santana, entrou debaixo do pálio de seda que os procuradores das vilas carregavam. Lá se foi, com os pés na água, através da Rua dos Ciganos, a caminho da Capela Imperial. Aí, com soberba pompa, por entre galas faiscantes, o senhor bispo capelão, Dom Caetano, principiou o Te-Deum. Lendo-se vai ao longe, lendo-se vai aonde a gente quiser.